A sua Bíblia em Salmo. Nós vamos ler dois textos nesta noite. Salmo de número 126. Eu quero agradecer a Deus por estar aqui com os irmãos. Agradeço ao pastor Júnior, que nos indicou para estar aqui, junto com o pastor Marcelo. Deus abençoe essa igreja e Deus abençoe a família cristã. Estamos no culto familiar, né, irmãos? Essa semana, ali no trabalho, onde eu trabalho, um jovem começou a conversar comigo e de repente ele olhou para mim e falou assim: "O senhor é crente, né?" Eu falei: "Graças a Deus." Ele falou: "Rapaz, por que os crentes vão tanto para a igreja?" Eu falei: "Depende, tem várias opções. Alguém vai porque precisa de uma bênção, e ele acredita que o Deus que nós servimos, ele é poderoso para dar vitória. Alguns vão porque acostumaram a ir, e alguns vão porque são agradecidos por aquilo que Jesus já fez." Quem você é nessa noite, irmão? Quem você é? Você é aquele que vem para pedir? Você veio aqui nessa noite porque você é agradecido porque Jesus te salvou, que você é um salvo. Porque se a trombeta tocar agora, eu sou um pregador diferente, viu? Os pregadores do século XXI, eles são tudo bitolados, assim, todo mundo prega quase tudo igual. Eu prego um pouco diferente, minha mensagem é um pouco diferente. Eu sou mais realista na mensagem. Tem gente que faz enfeite para pregar, mas a palavra de Deus, ela ainda é pura. Se o crente não sentir a unção de Deus na palavra, irmão, ele não vai sentir em lugar nenhum. Dá para dar glória a Deus ou está difícil? Vamos lá. Salmo de número 126. Como o Senhor trouxe do cativeiro, os que voltaram de Sião, éramos como os que sonhavam. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. E as nações diziam: grandes coisas fez o Senhor por eles. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos tristes. É assim que a Bíblia diz, irmão? Por isso estamos. Faz regressar os nossos cativos, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com cânticos de júbilo. Aquele que leva a preciosa semente cantando e chorando, voltará sem dúvida, trazendo consigo, jubilando os seus molhos. Atos capítulo de número 4, versículo 32. Atos capítulo 4, versículo 32. É um culto da família. Glória a Deus. Atos capítulo 4, versículo 32 diz assim: da multidão dos que criam, era um só coração e uma só alma. E ninguém dizia que coisa alguma das que possuía era a própria sua, mas todas as coisas lhes eram comuns. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E um pouquinho de retorno para mim que saiu agora. E em todos havia abundante graça, pois não havia entre eles necessitado algum. Porque todos os que possuíam terras ou vacas vendiam e traziam aos pés e depositavam aos pés dos apóstolos. Se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Então José, denominado apóstolo Barnabé, que quer dizer filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo um campo, vendeu e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Fecha a sua Bíblia, irmão. Coloque ela no banco. Eu não
eu acredito na oração do irmão que me antecedeu. Mas antes de você sentar, olhe para a pessoa que está ao seu lado e pergunte assim, ó: qual evangelho você está vivendo? Pergunte a ele. Pergunte a ele: você ainda vive o mesmo evangelho de quando você aceitou a Cristo? Pergunte a ele, irmão. É sério isso? Diga para ele assim: me dê um abraço. Dá um abraço nele e sente adorando o nome de Jesus, por favor. Sente. Nós temos dois textos aqui nessa noite. O primeiro texto fala de semear, sonhar, agradecer, estar convicto. E o primeiro texto ainda mostra o poder, a excelência, a autoridade de Deus sobre a face da terra. A Bíblia faz alusão sobre a volta daqueles que ficaram presos 70 anos no cativeiro. A Bíblia está dizendo que quando eles saíram do cativeiro, parecia um sonho. Imagina você viver a sua vida praticamente inteira sendo humilhado, derrotado, xingado, maldito pelas outras pessoas. De repente tudo muda. Você sai daquela maré de azar, daquela coisa ruim que você vivia, e você começa a viver uma vida melhor, uma vida boa. Eu me lembro que o profeta Ezequiel, ele começa a profetizar o retorno. No capítulo 37 de Ezequiel, ele fala sobre a volta dos filhos de Israel e a presença de Deus que voltaria para dentro da nação judaica. O Salmo de número 126, ele faz alusão sobre aqueles que saíram do cativeiro e eles não saíram tristes, porque quem é liberto sai feliz, quem é liberto tem alegria, quem é liberto tem vida, quem é liberto ele glorifica a Deus, porque ele sabe aonde Deus o tirou. Eu estou pregando para pessoas aqui nessa noite que talvez já foram bêbados, drogados. Quem sabe você nasceu na igreja e nunca deu valor ao evangelho que você tem vivido. Eu digo para você, irmão, eu queria ter nascido na igreja. Não nasci, mas eu queria ter nascido na igreja. Eu nasci numa família de traficantes. Aos 11 anos de idade eu era um traficante de drogas, mas aos 21 anos de idade eu fui liberto e saí do cativeiro e saí glorificando ao Deus que eu sirvo. Então eu tenho razão de sobra nessa noite, pastor Marcelo, para glorificar o nome do Senhor, para bendizer o nome do Senhor, porque eu acredito no Deus que ainda resgata, que ainda liberta, que ainda arranca do pecado, que ainda transforma, que ainda dá vida, que ainda dá saúde, que ainda faz o crente sair de casa com vontade de morrer por causa da luta, por causa da prova, por causa da tribulação. Mas quando você chega na igreja, Deus tem uma palavra para te colocar de pé e Ele mostra mais uma vez quem é o Deus da tua vida. E aí você dá glórias a Deus. E Ele diz assim: quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, nós estávamos como os que sonham. Dá para ver quando o rei libera o povo de Israel para voltar, e quando eles estão voltando e estão chegando perto da cidade de Jerusalém, Neemias já tinha ido na frente para reconstruir os muros. Os que saíram, eles tinham visto ainda a cidade inteira sendo saqueada, sendo queimada. Quem sabe alguns deles saíram do cativeiro pensando: quando a gente chega lá, a gente vai ver a cidade queimada, os portões queimados, a gente vai ver as casas destruídas, o cemitério danificado. Mas quando eles estão chegando perto da cidade, eles começam a ver os muros reconstruídos, pintados com a pintura nova. Eles começam a ver os portões de Jerusalém novamente no lugar. Então eles começam a sonhar, imaginar a época em que a presença de Deus ela habitava dentro da cidade de Jerusalém. Aleluia! É por isso que ele escreve dizendo: nós estávamos como os que sonham. E ele diz assim: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico, e as nações que estavam em volta diziam: grandes coisas fez o Senhor por eles. Lembra quando você chegou na igreja? Ele ligou o sonho?
Está sem som aqui. Lembra quando você chegou na igreja? Eu lembro quando eu cheguei. Um par de chinela havaiana, uma calça jeans e uma camisa social. Ninguém dava R$1 por mim. As pessoas me olhavam e tinham medo de mim porque eu tinha saído do tráfico. Alguns não queriam sentar perto de mim porque pensavam que eu era um bandido ainda. Mas Jesus já tinha entrado na minha vida. Jesus já tinha me transformado, eu já era uma nova criatura. E hoje, às vezes, a gente vai no guarda-roupa e... Som. Eu vou no guarda-roupa e olho e a gente começa a fazer boquinha, né, irmãos? Para escolher a roupa para vir para o culto, o sapato para vir na igreja. Deus está interessado no seu coração nessa noite. Deus está interessado na sua adoração. Deus está interessado em alguém que ainda possa sonhar e acreditar que todos os sonhos ainda podem se tornar realidade. Aleluia! Deus está interessado em pessoas que ainda têm força para dizer o que eles disseram. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Alegria é algo que não se compra, irmão. Não se compra. Alegria é algo que não se negocia. Alegria é algo que Deus nos dá, porque o homem pode ter dinheiro, mas ele pode ser infeliz. O homem pode ter condição financeira, e se dinheiro não serve felicidade, a pessoa não colocava uma corda no pescoço e arrancava a própria vida. Um homem cheio de dinheiro, um banqueiro, um milionário. E eu me lembro da história de um determinado crente que todo dia ele subia um monte, e todo dia um empresário da cidade observava ele, o pastor Marcelo, subir, e ele passava cantando, alegre, feliz, em frente ao portão do empresário. O empresário começou a criar um desejo de saber por que ele era feliz daquele jeito. Por esse camarada deve ter muito dinheiro, ele deve ser um camarada muito rico. E um dia o irmão ia voltando do monte, ele seguiu o irmão até na favela. Ele viu onde o irmão morava, numa casinha simples, pequena. E o outro dia o irmão subiu para orar de novo no monte. E ele subiu, seguiu o irmão até no monte. Quando ele chegou lá, o irmão estava sentado em cima de uma pedra, cantando e olhando para o céu. E ele chamou o irmão e disse: está vendo aquelas luzes que estão ali? O irmão falou: sim, senhor. Aquilo ali é uma garagem de ônibus. Eu sou proprietário de todos aqueles ônibus que estão lá embaixo. Ele olhou, mostrou para o outro lado do ônibus: está vendo aquele condomínio ali? É meu. Eu observei você por dias, e eu fui lá na sua casa. Você mora num barraco. Eu quero saber por que você é tão alegre. O irmão olhou para ele e disse: está vendo todas essas estrelas? Ele falou: estou. Tudo isso aqui é do meu pai. E um dia eu vou herdar tudo isso por herança. Você pode não ter nada em vida, crente. Você pode não ter nada na sua mão. Mas um dia você vai passear nas mansões celestiais. Um dia você vai estar diante de Cristo. Eles voltaram no cativeiro. Sabe o que havia deles em comum? A comunhão. Existem dois tipos de igreja. Uma igreja que ainda tem comunhão, uma igreja que está em divisão. Eu não gosto do fulano porque o fulano é assim, eu não gosto do ciclano porque o ciclano é assim. E a Bíblia diz, no texto que nós lemos, o segundo, que em todos eles havia um só pensamento. Se o João tem, o Pedro também tem que ter. Eles oravam mutuamente para se ajudar, irmão. Sabe o que é isso? Se ajudar? Eu não sei se você já fez isso, mas eu já fiz muito na minha vida, viu? Eu sou um homem que não me canso de ajudar ninguém. Minha esposa, minha família sabe. Sou um homem ajudador. Embora eu não tenha nada, ainda seja uma pessoa fraca financeiramente, mas eu gosto de ajudar. E eu me lembro que eu morava aqui em Criciúma, em Rio Mãe, há muitos anos atrás, quando eu ainda era novo convertido. E eu ajudava muitos irmãos
necessitado, com cesta básica. E um dia eu fui para a missão, fui trabalhar na obra missionária. Trabalhei 5 anos na missão. E eu quero dizer para você, irmão, que Deus, Ele nunca fica devendo nada a ninguém. Se você fez alguma coisa para alguém, um dia você vai precisar. E vai ter alguém com a mão estendida para te ajudar também. Eu estava na cidade de Rio de Janeiro. E um dia à noite eu tinha chegado na igreja, eu estava trabalhando, fazendo os banheiros da igreja. E eu tinha chegado à noite no culto, a minha esposa estava fritando uns pedaços de frango. E ela olhou para mim e disse assim: filho, está acabando o frango. É os últimos pedaços, a gente vai fazer o que? Eu falei: Deus proverá. Era a época, irmão, sabe aquele celular, né, da Nokia, um que você colocava ele em pé e ficava tremendo assim? Era bem novinho, agora é tudo no moderno, né? Aquele que toca na tela, aquela coisa lá. Mas ele ficava tremendo. E eu estava brincando com o celular, de repente o celular tocou, eu coloquei isso na mesa e começou a tremer, pastor Marcelo. Eu falei pro Israel e pro Filipe: ó, tá cheio do Espírito. É a vitória que vem. Bom, ela deu um tio. Pensa num camarada muquirano, irmão. Ele não tinha R$1 para ajudar ninguém, mas ninguém. Ele me ligou e disse: vai tudo bem? Eu falei: vai tudo bem. E o diabo no meu ouvido dizendo: vai bem nada, rapaz, amanhã tu não tem nem comida para comer, seu miserável. E eu disse: vai tudo bem. Ele falou: então vai ficar melhor ainda, amanhã tu vai na Caixa Econômica e tira o dinheiro que eu depositei para você. Irmão, no outro dia de manhã deu uma chuvarada. Uma chuvarada, irmão. O céu desceu, eu saí com água quase pela canela. Tomei um choque quando coloquei a mão na máquina da Caixa Econômica. E eu estava me lembrando daquele dia, quanto eu tinha ajudado as pessoas, o quanto eu fiz por alguém. Eu me lembrei da igreja, da primeira igreja, da igreja que não tinha falsidade, da igreja que abraçava, e o abraço era verdadeiro, da igreja que abraçava o obreiro e dizia: eu amo o Senhor, meu obreiro, mas o amor era fiel, era um amor que você podia abraçar ele porque era verdadeiro. Não aquele amor que você abraça na igreja, fala na igreja, com a mesma boca que você diz que ama, você às vezes vai na casa de alguém e fala mal, levantar uma contenda. Não aquele amor que hoje você diz que ama e amanhã, porque a pessoa pisou no teu dedão, no teu carro, você sai falando mal dele por aí. Não, a igreja não é esse amor que a igreja precisa. A igreja precisa de um amor que ajude um ao outro se levantar. A igreja precisa de um amor daquele que diga assim: olha, se você está fraco, pode contar comigo, eu vou estar no teu lado. Enquanto você não ficar firme, eu não vou te largar, eu vou estar junto com você, porque o céu que eu vou, eu quero que você também vá. Dá para dar glória a Deus, uma mensagem de chave de apartamento, é por isso que o povo não dá glória a Deus, irmão. Uma mensagem verdadeira. Jesus um dia chamou os discípulos e, conversando com os discípulos, ele começou a dizer assim: ó, eu vou para o meu Pai, mas depois que eu vou enviar o Consolador. E eu aprendi uma coisa na caminhada de fé: crente, ele precisa ser crente. Não adianta ter Bíblia de crente, não adianta ter gravata de crente, não adianta só ter roupa de crente. Você precisa ser crente. E isso você demonstra no seu dia a dia. A Bíblia diz: aquele que leva, pressiona. Ah, irmão, mas eu não sou pregador, eu não sou missionário. Todos nós somos pregadores, todos nós somos missionários. Tem gente que não vê você pregar, mas ele está todo dia olhando para a tua vida. Ele está todo dia observando quem você é. E eu já conheci pessoas que aceitaram a Cristo e disseram para mim: rapaz, eu fiquei crente só por causa do meu vizinho. Pensa num camarada justo, pensa num camarada sério, pensa num homem que anda na presença de Deus. Eu olhava aquele homem assim, eu ficava admirado com a vida dele. Quem ama não difama, quem ama ajuda, quem ama estende a mão.
Quem ama faz alguma coisa por aquele que necessita. Ei, existe uma lei chamada a lei da semeadura. Gálatas 6:7 fala: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, tudo que o homem semear, isso ele também se fará. Se eu falar mal do pastor Marcelo hoje, amanhã alguém vai falar mal de mim. Se eu falar mal do seu filho, amanhã alguém vai falar mal do meu filho. Se eu mentir amanhã para alguém um dia vai mentir para mim. Irmão, a lei da semeadura funciona. É por isso que a igreja no primeiro século, eles faziam tudo para ajudar uns aos outros, porque eles sabiam que quando eles ajudavam, eles também seriam ajudados. É por isso que Jesus disse assim: ó, eu quero que vocês amem como eu amo vocês, e amo o teu próximo como a ti mesmo. Eu não posso amar só a minha esposa e querer amar o meu filho. Eu não posso amar só a minha família e querer amar a família de outra, de maneira nenhuma. Eu tenho que amar a todos de uma maneira igual. Agora preste atenção. A Bíblia diz que da multidão dos que criam havia neles um só coração. E eu me lembro do dia de Pentecostes. A Bíblia diz que eles estavam reunidos no mesmo lugar, com o mesmo pensamento, enfocado numa mesma coisa. Enquanto nós ficarmos com o espírito de divisão, a bênção de Deus nunca vai alcançar a nossa casa. Enquanto nós ficarmos pensando A e pensando B, a presença de Deus nunca vai chegar na nossa casa. Eles ficaram 70 anos no cativeiro. Sofreram, irmãos. Eles moravam nos piores lugares. Lembra quando a igreja chegou no Brasil? Quando o povo começou a pregar no Brasil? Nós éramos colados, nós éramos excluídos de tudo. Os crentes não podiam participar de nada. Eles não podiam fazer programa de rádio. Eles não podiam pregar na praça. Eles não podiam colocar microfone na igreja. Não podiam fazer nada. Hoje as pessoas vêm na igreja porque eles sabem que a bênção de Deus está sobre a igreja. E quando eles vêm aqui, a vitória chega na casa deles. A coisa mudou. Ganhou uma envergadura diferente. A igreja que era perseguida, agora a igreja serve para abençoar as outras pessoas. Quantas pessoas você já trouxe aqui numa campanha de sexta-feira, de quinta-feira da vitória? E quantas pessoas já foram abençoadas dentro deste santuário? Quantas pessoas estavam aqui congregando com você, irmão, que moram perto da sua casa, e você não tem a coragem de pregar, de falar do amor de Jesus Cristo para ela? A Bíblia diz que quando eles saíram do cativeiro, a pressão do cativeiro era tanta, eu não sei se alguém já passou por algum apuro policial, não sei se alguém já foi preso aqui, mas a pressão dentro da cadeia, do presídio, ela é tão terrível que o homem não consegue ter paz lá dentro. Deveria ter, porque está tranquilo, come, bebe, dorme, levanta a hora que quer. Mas lá dentro existe uma pressão tão terrível. Essa era a pressão que eles sentiam no cativeiro. Eles não podiam dobrar o joelho para orar. Eles eram apedrejados. Eles eram criticados. Eles não podiam tirar uma noite de adoração. Sabe o que eles faziam para adorar a Deus? Eles saíam do meio da cidade onde moravam e iam para a beira do rio Quebar. Eles não podiam fazer um culto no meio da cidade, como nós estamos fazendo nessa noite. Eles tinham que sair das casas e ir para a beira do rio, e na beira do rio adorar o Senhor. E hoje nós temos uma igreja, temos som, temos tecladista, temos obreiro, temos irmãos ao nosso lado, e não temos a coragem de levantar a nossa mão e adorar o Rei da Glória. Por que será que o crente só adora a Deus na hora da prova, irmão? Como nós somos egoístas. Quando o negócio fica sério, aí o pastor diz: quem vem orar? O camarada que está na prova é o primeiro a levantar a mão, eu venho. Quando o negócio fica sério e o pastor diz: quem vai jejuar? Ele é o primeiro a levantar a mão, eu vou jejuar. Só que na hora que vai tudo bem, irmão,
é que você tem que levantar a sua mão e agradecer ao Deus dos céus por tudo que Ele tem dado sobre a tua vida. Eu tenho certeza